Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, queridos jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Somos agradecidos a Deus por este momento, quando já estamos nos aproximando, sobretudo, do término de mais um ciclo, de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Estudaremos hoje a penúltima lição, a lição de número 12, e já nos aproximando do término desta conclusão. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, e que tudo que você estudou possa contribuir grandemente para o seu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Nós iremos iniciar a nossa aula, mas eu já quero te pedir, se você gostar do vídeo, para você curtir, comentar e, claro, compartilhar com outras pessoas, para que elas também tenham acesso ao ensino da Palavra de Deus. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, pois fazendo tudo isto, você contribui, você fortalece o nosso canal e nos incentiva a cada vez mais produzirmos conteúdo, gravarmos as aulas da Escola Bíblica Dominical e dentro em breve com mais algumas novidades. Amém? Vamos para a nossa lição. Como nós já falamos, hoje na classe ou com a faixa etária de jovens, a lição de número 12 fala sobre as cidades de refúgio. O título é As cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia, Salmo de número 46, versículo de número 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa síntese nos diz o seguinte: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Eu vou repetir mais uma vez esta síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Nessa leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, Josué capítulo de número 20, versículos 1 ao 6. Josué capítulo de número 20, versículo de número 1 está escrito: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Amém?
O capítulo de número 20 do livro de Josué vai fazer uma narrativa, e aqui a gente vai compreender, pois chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos de Israel. Logo então, o Senhor determina o estabelecimento também de algumas cidades de refúgio. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Depois de concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas que cumpriram com muita galhardia sua missão. Meus irmãos, no primeiro tópico da lição, o comentarista de forma específica ele vai mostrar que Deus ordena estabelecer cidades de refúgio, exatamente. Quando nós lemos, inclusive, no capítulo 20, no versículo 1, olha o que o texto vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés. No versículo de número 2, Deus vai falar: fala aos filhos de Israel, apartai, ou melhor, a Josué. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Então, o estabelecimento destas cidades de refúgio é uma ordem divina, é uma ordem do próprio Deus. E por qual razão Deus ordena a Moisés e retoma esta ordem a Josué? Aí o comentarista vai mostrar que Deus cuida dos que praticam, dos que praticarem, dos que praticavam um homicídio culposo. Para entendermos o que seria então este homicídio culposo, um homicídio cometido por alguém, porém sem a intenção de matar. Isso poderia ser inclusive acidentalmente. E aqui convém lembrar um detalhe: quando Deus estabelece ou solicita o estabelecimento destas cidades de refúgio, era porque na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Por isso, o Senhor ordenou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais. Para quê? Para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente, acidentalmente, sem intenção, não sofressem nenhuma agressão ou vingança. E não é demais lembrar aos irmãos que neste período aqui era olho por olho, dente por dente. Matou, vai ser penalizado com a morte. Deus, preocupado com as pessoas que cometeram algum homicídio sem intenção, Deus quer ser justo. Para isso, ele manda estabelecer cidades de refúgios. Destas cidades de refúgios, 3 delas já haviam sido determinadas por Moisés antes do povo entrar em Canaã. O acusado de assassinato, então, por ser seu livre-arbítrio, espontaneamente, a fim de preservar a sua vida, deveria ir à cidade de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de salvação, tendo em vista que familiares, parentes da vítima do assassinado poderiam querer vingar a morte
tirando a vida do homicida. Então, ele deveria ir voluntariamente até o lugar de salvação para a sua vida, a cidade de refúgio. Lá, apresentaria seu caso, exporia a sua situação à porta da cidade, como que em uma audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Não entendeu? É simples. Ele chegaria dizendo que estaria indo para a cidade de refúgio porque cometeu um homicídio culposo sem a intenção de matar, e ele seria ouvido, seu caso seria estudado. Uma vez sendo aceito, aí sim ele poderia entrar na cidade de refúgio, refugiar-se, proteger a sua vida na cidade de refúgio. Sendo assim, caso fosse absorvido, o agressor moraria nesta cidade até a morte do sumo sacerdote, conforme nós podemos verificar no livro de Números, capítulo 35, versículos 10 ao 25, bem como Josué, o texto base da nossa lição, capítulo 20, versículos 1 ao 6. Diante de todo este quadro, Deus, na verdade, está preocupado com a preservação da vida. Eu vou repetir. As cidades de refúgio foram estabelecidas porque Deus está preocupado com a preservação de vidas inocentes. Neste aspecto, isso demonstra, inclusive, o tratamento justo, misericordioso e amoroso do Senhor Deus, dispensando ao pecador arrependido. Isso vai demonstrar um significado mais profundo da palavra justiça. Ainda é bom lembrar qual é o significado espiritual das cidades de refúgio. Como todos nós sabemos, o Antigo Testamento, tudo que está é para revelar o que seria manifestado futuramente através da pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Certamente você já ouviu falar que o Antigo Testamento é uma sala mobiliada, porém sem iluminação. Iluminação que só veio com a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Sendo assim, estas cidades de refúgio também têm uma representação espiritual. Que representação é esta? Qual é o significado destas cidades de refúgio? Ora, nós precisamos entender que nas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida por um forte esquema de segurança apenas com soldados, armas e etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Ou seja, ele tinha liberdade de andar, de viver sossegado, tranquilo, dentro da cidade de refúgio. Assim, quando nós falamos sobre significado ou representação espiritual das cidades de refúgio, nós simplesmente queremos dizer que elas tipificam, são tipos da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, exatamente. Pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas, inclusive eu e você que está a me assistir, quando fomos a Cristo ou quando vão ou forem a Cristo, Ele vai simplesmente fazer-lhes com que elas alcancem segurança, proteção, fortaleza. Pois quando estas pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a eles,
buscando segurança eterna, ele lhes tira o fardo pesado de todas as acusações. Coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais. Dar-lhes um fardo leve. Ele mesmo vai falar, conforme está registrado em Mateus, capítulo 11. Confira comigo, por favor. Mateus, capítulo de número 11, versículos 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Palavras do próprio Mestre sobre esse descanso, sobre este fardo, sobre esta proteção. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Aí ele vai explicar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Então, estas cidades de refúgio, elas tipificam, representam espiritualmente Jesus, a nossa cidade de refúgio. Além do mais, o comentarista também vai falar sobre o perigo de sair da cidade de refúgio. Lembremos-nos que estas pessoas acusadas deveriam ir à cidade de refúgio, como o próprio nome já está dizendo, para refugiarem-se, para protegerem-se. Mas a vida do homicida culposo seria tranquila apenas na cidade de refúgio, enquanto ele estivesse guardado na cidade de refúgio, enquanto ele estivesse vivendo na cidade de refúgio. Todavia, se de alguma maneira ele deixasse os limites da cidade de refúgio, onde ele estava acolhido, guardado, protegido, e o vingador do sangue achasse-o fora dos limites da cidade e o matasse, não seria culpado do seu sangue. E aqui convém fazer uma observação. Ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio. Isso significa dizer que a promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão, elas sempre estão de pé. E já se evidenciava isso no Antigo Testamento. Além do mais, todavia, existia uma proibição para que o homicida saísse da cidade. Entretanto, ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria para ele muito perigoso diante do vingador do sangue da vida que ele ceifou. Da mesma maneira, hoje, nos dias atuais, para a Igreja de Cristo, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia decisão, não é uma sábia conduta, mas pelo contrário, isso põe em vida, põe em risco, melhor dizendo, a vida da ovelha desgarrada, ou do homem ou da mulher que saiu da cidade de refúgio. Mais uma vez repito, põe em xeque, em risco a sua própria vida, em risco iminente, inclusive, de morte eterna. Já no segundo tópico da lição, o comentarista vai falar que os levitas exigem sua herança. Evidentemente que se eles estão exigindo, é porque ainda não lhes fora repartida a sua herança.
E por que houve demora em conceder aos levitas a parte que lhes cabia? Repetindo, por que demoraram em entregar aos levitas a herança que lhes era devida? Vocês sabem, Deus falou com Josué para que fossem repartidas as cidades de refúgio. Capítulo 20, versículo de número 1 do livro de Josué, o texto base da nossa lição. Deus falou que Josué separasse, repartisse as cidades de refúgio. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, tendo em vista que as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mesmo eles tendo parte na herança, nada foi feito neste sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles reivindicaram. Eu vou repetir mais uma vez. Infelizmente, a liderança só entregou o que era devido aos levitas depois que eles reivindicaram. Se eles não tivessem reivindicado, o que teria acontecido? A injustiça, ela perpassa todas as épocas. Onde houver homens, ali estará injustiça. Mas os levitas, eles não se conformaram com a injustiça que estavam sofrendo. Eles sabiam que tinham parte na herança, por isso que eles vão reivindicar o que é deles. O que aconteceu em Israel acontece também nos dias de hoje. Aí o comentarista vai dizer, o que aconteceu nos dias de Israel acontece também nos dias de hoje no seio da igreja, no meio da igreja. Mas será que é verdade? Será que ocorrem injustiças no nosso meio? Evidentemente que sim. Mas isso não quer dizer que devamos ficar calados. Devemos reivindicar, sim, os nossos direitos. Aí o comentarista faz questão de pontuar. Por isso, deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas aqui eu volto ao aspecto tocado pelos levitas. A liderança sabia que eles tinham parte na herança. A liderança sabia que teria que lhes entregar as cidades que lhes pertenciam. Mas eles simplesmente fecharam os olhos, fizeram-se de esquecidos. Mas os levitas correram no popular, atrás dos seus direitos. Na sequência, o comentarista também vai falar sobre o estabelecimento das cidades dos levitas. Uma vez que eles reivindicam, uma vez que eles correm atrás do direito que lhes é devido, agora sim, eles vão estabelecer as cidades dos levitas. E é interessante nós observarmos ou tentarmos compreender aqui estas particularidades do estabelecimento destas cidades. Os levitas, no total, eles receberam 48 cidades. Só que, curiosamente, em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de pelo menos ou com pelo menos 900 metros, quase que 1 quilômetro de terra. Neste aspecto, nesta terra, eles poderiam produzir, eles poderiam cultivar, eles poderiam cuidar, enfim, fazer uma série de coisas. A terra era
deles. Mas é interessante destacar aqui que a cidade estaria centralizada no meio. E além do mais, repetindo, as cidades dos levitas, elas deveriam estar bem distribuídas no território de Israel. Por qual razão? Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Por qual razão? Deus, em sua sabedoria, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei, e ali se edificaria o templo do Senhor. Distribuídos por todo o território de Israel. Lembremos-nos que os levitas, eles eram os responsáveis pela adoração e por todo o serviço prestado na casa de Deus. Então, eles estariam espalhados por todo Israel com a missão de também ensinar o povo os rituais de adoração a Deus. Os rituais de adoração a Deus. Todos os levitas, lembrando sempre, tinham como única atividade servir a Deus e por isso eram sustentados por todo Israel. Na sequência, o comentarista vai mostrar a fidelidade de Deus. Ora, o serviço prestado pelos filhos de Israel por todas as tribos, tudo o que eles fizeram, não seria simplesmente esquecido por Deus. Por que não? Porque Deus, ele é fiel. Josué declarou, inclusive, a fidelidade de Deus, dizendo: deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a dar a seus pais. Com outras palavras, Josué estava dizendo: Deus cumpriu a sua palavra conforme ele falou aos nossos pais. Aí ele continua dizendo: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. E que, enfim, chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas que sucederam, desde o dia em que saíram do Egito, cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Olha que interessante. Todas as coisas cooperaram para o bem dos israelitas. Agora eu me lembro do que Paulo escreve dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Israel caminhou 40 anos no deserto, mas tudo o que Israel passou cooperou para a glória do nome do Senhor e para o bem do povo. Como? Não sei. Eu só sei que a soberania de Deus fez com que o nome dele fosse glorificado na vida dos filhos de Israel em absolutamente tudo. Entretanto, embora as bênçãos acompanhassem o povo de Israel, os rebeldes ficaram pelo meio do caminho. Chegando ao terceiro e último tópico da lição, o comentarista vai mostrar que Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Dessas duas tribos e meia, depois de tudo, elas são despedidas.
O que é que isso significa? Depois de fazer a distribuição das terras, Josué liberou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, para que voltassem para suas terras depois de terem pelejado. Afinal de contas, já haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava agora finalizada, concluída. E o comentarista destaca uma coisa muito interessante: na vida ministerial, e eu acrescento, não apenas na vida ministerial, mas na nossa vida, na nossa carreira cristã, muitos são comissionados para realizar algo importante para Deus. Eu vou repetir, na carreira cristã de muitos, não só no âmbito ministerial. Muitos são comissionados para realizar algo importante para Deus. Mas, infelizmente, nem todos conseguem completar o seu desígnio. E o apóstolo Paulo vai dizer que uns plantam, outros regam e outros colhem. Mas o certo é que, independentemente de qualquer coisa, os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Por isso, a conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos depois, séculos após, no auge da monarquia judaica. Não foi por causa dos reis de Israel, mas por causa da palavra do Senhor, por causa da sua promessa. Na sequência, o comentarista vai falar sobre a exortação à obediência. Como assim? Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Quando ele reúne todo o povo, no primeiro momento ele vai agradecer-lhes por terem lutado as guerras, e olha a expressão, as guerras do Senhor, conforme determinação do próprio Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam seus irmãos de outras tribos. Eu vou repetir. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Eram de outras tribos, mas eram seus irmãos. Aos bons entendedores, entendam. Eram de outras tribos, mas não eram inimigos. Eram irmãos. Eles tinham visão do reino. Eles não estavam preocupados com a tribo apenas. Eles estavam preocupados com o reino. Nós, no século 21, Igreja do Senhor, precisamos ter visão de reino e não de tribo. A visão de reino, ela fortalece, ela integra, ela une, ela acrescenta. A visão de tribo, ela enfraquece, ela desmantela, ela desfaz, ela separa. Visão de reino é a visão que glorifica a Deus. Visão de tribo é a visão que massageia o ego do homem. Quando eu falo de visão de reino, estou falando de igreja do Cordeiro de Deus, igreja de Cristo. Não estou falando de visão que alguns têm de tribo, placa denominacional. Aqui eles têm visão de reino, eles vão lutar as guerras dos seus irmãos. De outras tribos, sim, porém seus irmãos. Josué exortou-os dizendo, tão somente, depois que ele lhes agradece por tudo, ele vai advertir-lhes, exortar-lhes
Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, ordenou. Era como se Josué estivesse querendo dizer: se vocês querem continuar crescendo, prosperando, sendo frutíferos, abençoados, guardem com zelo, com cuidado, com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Presta atenção, foi Moisés quem mandou, mas a lei, o mandamento, a ordenança não veio do coração de Moisés, procedeu do trono de Deus. Com outras palavras, eles precisavam se manter fiéis. Semelhantemente, a mesma advertência serve para os dias de hoje, para a igreja do Senhor Jesus. Independentemente das circunstâncias, dos tempos, das épocas, precisamos nos manter fiéis, inabaláveis, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Quando eles constroem, edificam este altar, isso foi mal interpretado pelos líderes que partiram para confrontá-los. Contudo, ao invés de partirem ou revidarem o confronto, eles vão explicar que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas um altar que era um memorial. As tribos que ficaram ao oeste do Jordão, lideradas, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento, o altar, a construção, pacificamente. Esse episódio demonstra, inclusive, que entre os irmãos deve haver sempre comunicação, entendimento e cumplicidade no serviço do Senhor. A obra do Senhor, ela deve ser realizada com comunicação, existindo comunicação entre todos para que não haja brechas, para que o inimigo possa trabalhar e atrapalhar a obra. Portanto, nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito ou controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade e a vontade de Deus é que vivamos unidos e em amor. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, nós podemos com certeza afirmar que a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e a nossa inabalável fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Muito obrigado, que Deus te abençoe, continue abençoando a tua família e a tua vida. Nós finalizamos esta lição pedindo a Deus que nos agracie para que possamos nos encontrar na próxima lição, na próxima aula, quando falaremos sobre a lição de número 13, renovando a aliança. Muito obrigado mais uma vez. Se você curtiu, se você gostou, não esqueça de dar o like, de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho. Deus te abençoe
Em nome de Jesus, muito obrigado e a paz do Senhor.